João 19, versículos 17 a 30. Antes de nós fazermos a leitura, eu peço que os irmãos já deixem suas Bíblias abertas, mas eu queria trabalhar uma introdução aqui ao Evangelho de João. Essa introdução vai servir como a contextualização de hoje. O Evangelho de João é muito conhecido e nós já pregamos em diversas oportunidades em trechos do Evangelho. Eu me lembro de séries preciosíssimas, como a série que nós tivemos da Última Ceia, capítulo 13 ao capítulo 17, como uma série de Natal que tivemos em João capítulo 1, e aprendemos a maravilhosa verdade da palavra que se encarnou, Cristo Jesus, o Filho de Deus se encarnou, o amor e a palavra de Deus encarnado por nós. E hoje nós vamos então ver essa última cena da vida de Jesus, a partir da sua crucificação, sua ressurreição e os momentos finais que Jesus passou com seus discípulos, segundo o relato de João. Então nessa série nós vamos ver essas questões. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos a essa temática de todo o livro, vida eterna ao que crê. Se nós pudéssemos colocar um tema que traz uma moldura em todo o livro de João, e ao longo dessa série eu vou trazendo alguns versículos para mostrar que esta é uma temática dominante, é uma tônica do Evangelho de Jesus segundo João, nós poderíamos dizer que esse é o tema principal, vida eterna ao que crê. E aí nós temos esse texto, que é um texto que nós vamos chegar lá, que é o texto tema de toda a nossa série, aonde o próprio João diz: essas coisas foram escritas, esses sinais foram escritos, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, o Evangelho de João foi escrito para quê? Para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus, e crendo tenhamos vida em seu nome. E aí eu quero hoje, no início dessa série, trazer esse texto conhecidíssimo, que é um texto que se tornou um dos mais conhecidos por toda a cristandade e fora da cristandade também, que fala do amor de Deus. Mas observe a parte final desse texto, porque ela traz essa ênfase temática do livro de João. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Ao longo da série eu vou trazer vários outros textos que mostram que essa é a temática de João. Vida eterna ao que crê. Porque a vida eterna está em o nome de Jesus. E para recebermos precisamos crer. Isso nós temos aprendido ao longo deste ano. Agora vamos então para o texto de hoje. O texto de hoje então é a cena da crucificação. Nós estamos na Páscoa, hoje é domingo de Páscoa. É o dia da ressurreição de Jesus, mas a ressurreição nós falaremos semana que vem. Hoje voltaremos aqui na cena da crucificação. E o texto diz o seguinte: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados,
e junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, que é João, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir as escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Irmãos, vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus? Pai querido, na tua presença, mais uma vez, nós nos colocamos e pedimos que essa palavra maravilhosa encha o nosso coração de ti, transforme as nossas atitudes, confronte os pecados e as idolatrias do nosso coração, nos faça sentir o teu amor e o teu cuidado, em nome de Jesus. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, vá até o mais profundo do nosso coração, converta vidas, restabeleça, ó Pai, vidas na tua presença, restaure, renove e transforme, segundo o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, o termo que é mais marcante em todo esse texto que nós lemos é está consumado. Ele aparece algumas vezes aqui nesse texto. É interessante porque nas outras narrativas da cruz aparece apenas uma vez está consumado, mas no versículo 28 é dito: vendo Jesus que tudo já estava consumado, então ele fez aquela cena final, disse: tenho sede, e deram para ele vinagre. E mais uma vez, então, no versículo 30, Jesus diz: está consumado. Esse é um termo muito importante para nós, muito importante doutrinariamente falando, muito importante para a teologia em si. É um termo que diz que tudo foi completado. O termo no grego tem a raiz de telos, que é fim e propósito. O propósito do Espírito, o propósito de Deus se cumpriu em Cristo Jesus. O termo é tetelestai. Então, telos, o fim, o propósito, Jesus consumou toda a sua obra. Eu quero destacar hoje algumas coisas que Cristo consumou nessa crucificação aqui. Ao olhar para esse texto, nós podemos, no mínimo, 4 coisas. Talvez poderíamos colocar até mais, mas pelo nosso tempo, vamos ver essas 4 coisas aqui que Jesus consumou por meio da sua crucificação. E a primeira coisa que Jesus consumou, ele consumou seu sofrimento no lugar de pecadores. Versículo 17 ao versículo 22, a cena propriamente dita da crucificação, que é narrada por todos os outros evangelistas. Alguns colocam alguns detalhes, outros subtraem alguns detalhes, mas é uma cena que é narrada indistintamente por todos os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, como também João. E aqui nós temos o sofrimento de Cristo no lugar de pecadores. O versículo 17 diz: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. É interessante essa expressão, ele próprio, é o seu sofrimento, é a sua angústia. Ele mesmo carregou a sua cruz. Ele, depois de tanto insulto, de uma condenação injusta, ele estava carregando a sua cruz, depois de passar uma noite, um dia sem comer, todo ensanguentado, com feridas por causa dos açoites, por causa da coroa de espinho. Ele ainda teve que carregar a sua cruz pesada. E então ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Pilatos colocou Jesus Nazareno, o rei dos judeus, em 3 línguas, tanto para criticar os judeus, como também para ser mais um insulto a Cristo Jesus, rei dos judeus. Os judeus ficam grilados com isso, eles não queriam que fosse colocado o rei dos judeus, e sim, ele disse que é o rei dos judeus, mas assim se deu a crucificação.
Agora, o detalhe importante é que esse sofrimento, o sofrimento próprio de Jesus, o seu sofrimento de carregar a cruz e de ser crucificado de uma maneira terrível, é a pior morte que alguém poderia sofrer, a pior condenação que alguém poderia sofrer. E vocês já escutaram muito sobre essa condenação, a dor tremenda e, além da dor, a condenação do inferno. O que eu quero destacar é que esse sofrimento foi em nosso lugar. Nós vimos na live da Páscoa que Jesus, ele era justo, sempre foi justo. Pilatos o declarou justo para os judeus, mas mesmo assim, ele foi crucificado. O justo pelos injustos. Isso é muito importante, porque o que Jesus está consumando aqui é os sofrimentos dele em nosso lugar, para que nós não venhamos sofrer essa morte eterna. É por isso que eu coloquei aqui alguns textos dele se tornando maldição no nosso lugar. Então ele se tornou maldição no lugar do seu povo. Isso está onde? Gálatas capítulo 3, versículo 13, é dito que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Ele se tornou maldito, ele recebeu a condenação dos pecados. A maldição do pecado é a morte, e a morte eterna. Então, todo aquele que está em Cristo Jesus não está mais debaixo de maldição, porque Cristo recebeu a maldição em seu lugar. Aqui existe até uma aplicação maravilhosa, porque a nossa cristandade, ela é extremamente supersticiosa. A cristandade acredita em maldição hereditária, maldição para cá, maldição para lá, demônio para cá, demônio para lá. E o ponto é o seguinte: se você está debaixo de Cristo, não há mais maldição, porque ele foi o seu substituto. Cristo quebra na cruz, e nós recebemos isso pela fé, toda e qualquer maldição, e toda e qualquer superstição não vem de Deus, é pecado. Anota isso, coloca isso na sua mente. Toda e qualquer superstição é pecado. Nós precisamos nos libertar da escravidão da superstição, porque Cristo se tornou maldição em nosso lugar. E claro que a maldição aqui, nós não estamos falando de uma maldição de um cartomante, de um bruxo que chega assim e fala: ah, você está maldito. Nós estamos falando aqui da condenação, da ira santa e justa de Deus. E horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus é justo e Deus odeia o pecado. Deus é santo e ele é totalmente contrário ao pecado. E ele fez cair sobre o seu filho a sua ira justa. É por isso que Pedro nos diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, por seus ferimentos, as suas dores, nós fomos sarados. Então Jesus, ele primeiramente tornou maldição em nosso lugar, e nessa cena dos seus sofrimentos consumados por nós, ele não teve autopiedade, mas ele intercedeu por seus inimigos. Isso é marcante, porque quando nós vamos estudar a cruz de Cristo, e na sexta-feira eu fiz isso, fui mostrando o quanto Jesus foi injustiçado, o nosso sentimento é um sentimento de ira, ver o nosso Senhor Jesus Cristo sendo injustiçado, sendo humilhado, sendo insultado, sendo açoitado, não é? Mas Cristo não teve autopiedade. É interessante porque na narrativa de Lucas, no capítulo 23, versículo 28, quando Jesus estava a caminho da crucificação, as filhas de Jerusalém, as mulheres que estavam acompanhando, estavam chorando. E Jesus disse: as filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Ele está dizendo o seguinte: calma lá, eu vou sofrer tudo que eu vou sofrer, é o pior sofrimento do mundo, não se compara ao sofrimento que, meu sofrimento não se compara ao sofrimento que qualquer um de nós venhamos ter, o dele é maior. Mas Jesus nos diz: não chorem por mim, eu não preciso de autopiedade, eu não estou fazendo isso por mim mesmo. Jesus, ele é diferente de nós. A autopiedade também é uma idolatria. Quantos de nós, numa situação semelhante a Jesus, nós vestiríamos uma capa de coitadinho, né, e falar: olha para mim,
Olha o jeito que eu estou sofrendo, tenham dó de mim. Jesus não fez isso. Jesus não proferiu palavra de maldição contra aqueles que estavam crucificando ele, contra os seus inimigos, contra os seus algozes. Não, ele vira para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Muitos de nós, tomados pela autopiedade, nós falaríamos: olha aí essas pessoas maldosas, o que estão fazendo? Mate elas, julgue elas. Quem te viu na prova e não te ajudou, depois vai ser humilhado quando você estiver na bênção. Jesus não fez isso. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu não preciso de autopiedade. Eu estou intercedendo pelos inimigos. E meus irmãos, eu quero destacar aqui que os inimigos não são apenas os soldados que estavam crucificando, não são meramente os judeus que estavam crucificando, éramos nós. Nós éramos esses inimigos. Antes da fé, todos nós estávamos em inimizade contra Deus. Antes de recebermos a salvação e o perdão dos nossos pecados, todos nós. É por causa dos nossos pecados que Jesus está indo para a cruz. E ele não se veste de autopiedade, ele consuma o sofrimento. Se ele se vestisse de autopiedade, ele não conseguiria ir até o fim. Se você se veste de autopiedade, você não consegue ir até o fim na obra do Senhor. Porque você vai estar achando que você merecia mais, que você precisaria mais, que você deveria receber mais aplausos, mais dinheiro, mais honra, mais glória, mais pessoas. E Deus está dizendo: não, sofra como eu sofri. Interceda por pecadores. Vocês estão entendendo? Claro, Jesus não é só o nosso exemplo. Como eu já disse, ele é o nosso substituto. Mas também exemplo. Jesus não se veste de autopiedade, porque senão ele nem para a cruz teria ido. Tenha dó de mim, eu sou Deus, o que eu vou fazer na cruz para salvar pecadores? Ele não faz isso, ele vai até o fim, ele consuma todo o seu sofrimento a favor de pecadores. Aleluia, glória a Deus por isso. Olha só que interessante, uma citação do John Stott. Jesus não se entregou à autopiedade por causa da sua dor e solidão, nem por causa da flagrante injustiça que estava sendo cometida contra ele. Na verdade, ele não pensava em si mesmo, apenas nos outros. A cruz é a referência de autodoação. Está aí. Substitua a autopiedade por autodoação. A cruz é referência da autodoação. Na cruz ele mostrou o seu interesse pelos homens que o crucificavam, pela sua mãe que o carregara no ventre e pelo ladrão arrependido que estava morrendo ao seu lado. Autodoação e não autopiedade. Em nome de Jesus. Bom, em segundo lugar, Jesus consumou sua glória cumprindo as Escrituras. Primeiro ele consumou o seu sofrimento no lugar de pecadores, e agora ele consumou a sua glória cumprindo as Escrituras. É interessante a forma que não apenas João, todos os evangelistas, mas João também, trazem o fato de que Jesus cumpriu em detalhes todas as profecias do Messias, daquele que viria para libertar o seu povo. E isso é aparente aqui. Os versículos 23 a 27 falam sobre a túnica de Jesus e os soldados então repartindo essa túnica, quero dizer 23 a 24. E por que eles fizeram dessa forma? Por que eles tiraram sorte para ver quem ficaria com a túnica de Jesus? Por causa que isso era algo profetizado no Antigo Testamento a respeito do Messias. De igual forma, em João 19, 31 a 37, na sequência aqui, antes de finalizar o capítulo, nós temos uma situação também que é um cumprimento profético. E João, ele atesta esse cumprimento, inclusive como aquele que viu e testificou tudo isso acontecendo. Os soldados, por causa que Jesus morreu na sexta-feira, e o sábado era dia de descanso, e não poderia sepultar ninguém ao sábado, então os soldados foram conferir que se Jesus já estava morto. E como eles fizeram isso? Eles, com uma lança, furaram Jesus. E saiu então do seu ventre sangue
e água. Olha o versículo 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, versículo 35, testificou. João está falando de quem? Dele mesmo. Ele está dizendo, olha, eu estava nessa hora. Eu vi e testifiquei, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. O testemunho de Jesus, o testemunho de João, é para que nós venhamos a crer. Isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez, diz as Escrituras, eles verão aquele a quem transpassaram. Então João destaca dois cumprimentos da Escritura nessa passagem. Tanto o fato de que por Jesus já estar morto, não foi necessário quebrar os seus ossos. Dos ladrões foi necessário quebrar os ossos, porque eles não estavam mortos, mas Jesus não. E tanto pelo fato dele ser furado com uma lança e sair água e sangue. Então Jesus cumpriu todas as profecias. Por quê? Porque ele é o Messias, porque ele é o Cristo, porque ele é o Filho de Deus. E porque o cumprimento de cada profecia nos mostra que Jesus estava aqui neste mundo cumprindo a vontade de Deus e para a glória de Deus. É isso que diz o texto que o Danilo leu na nossa liturgia, quando lá em Atos capítulo 2, versículo 23, diz que Jesus, sendo entregue pelo propósito determinado, isto é, a vontade de Deus, o decreto de Deus, o propósito determinado de Deus e o pré-conhecimento dele, os judeus, os homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Claro, não podemos ver só a cena da crucificação. Jesus foi vitorioso à morte. Mas isso até o final nós vamos reenfatizar. O ponto aqui é que Jesus cumpriu as Escrituras e cumpriu a vontade de Deus, cumpriu detalhadamente a vontade do Pai. Isso é maravilhoso. Lá em João capítulo 17, versículos 4 e 5, o próprio Cristo em uma oração ao Pai diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Jesus glorificou o Pai, como? Cumprindo as Escrituras, cumprindo todas as profecias que diziam a respeito dele, do seu sofrimento, da sua dor, da sua jornada de herói. Jesus cumpriu tudo aquilo que o Pai lhe ordenou, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 8 a 11, por isso ele foi glorificado. O próprio texto de Filipenses 2, 8 a 11, Paulo diz que foi por esse motivo que Deus o exaltou sobremaneira, e deu um nome que está acima de qualquer nome, para que todo joelho se dobre a Jesus. É isso que Jesus está pedindo na oração sacerdotal em João 17, quando ele fala, Pai, eu te glorifiquei, agora glorifica a mim, teu filho, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Jesus nos mostra duas coisas nessa oração. Primeiro, que a glória da crucificação ele iria receber, iria morrer, mas seria glorificado, porque estava cumprindo a vontade de Deus, porque estava cumprindo as Escrituras. E em segundo lugar, que ele já era glorioso antes de se encarnar. Com a glória que eu tive junto a ti antes. Jesus é eterno, Jesus é Deus, e antes que o mundo tenha existido, tenha sido feito pelo nosso Deus, Jesus já era glorioso e sempre será glorioso, e ainda mais pela salvação, pela redenção, por ter consumado e obedecido o Pai até o fim. Aleluia. Existe glória nisso. Existe glória em obedecer o Pai até o fim. Existe glória em cumprir o que as Escrituras dizem. E muitos de nós reclamamos, não queremos seguir os ensinamentos de Jesus. Não tomamos para nós nem a glória que Cristo conquistou na cruz, nem buscamos agradá-lo pela motivação do amor. Olha, meus irmãos, precisamos aprender com Cristo também. Cristo, então, consumou a sua glória, cumprindo todas as Escrituras sagradas. Bom, em terceiro lugar,
Jesus consumou seu amor misericordioso pelos seus. Existe uma cena aqui em João que é de chamar muita atenção nossa. É uma cena que narra aqui sobre a sua mãe, a mãe de Jesus. Um momento em que Jesus está preocupado com Maria. Olha só o que diz aí o versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. É interessante, eu já destaquei isso aos irmãos, que as mulheres não abandonaram Jesus, estiveram com Jesus até o momento final. Os discípulos, ao contrário, aqueles que seriam os líderes da igreja, os apóstolos, esses abandonaram Jesus. Aqui nesse texto nos revela que apenas um discípulo estava com Jesus e era João. Os outros não. Pedro negou, e os outros 10 ou 9, um traiu, um negou, e os outros 9 fugiram. Mas João não, João estava aqui junto com as mulheres. E as mulheres que também eram discípulas de Cristo, seguiam o nosso Senhor Jesus Cristo, não eram apóstolas, porque não há isso, mas eram discípulas sim. Elas estavam aqui, junto com elas, Maria, a mãe de Jesus, uma cristã notável. E Jesus então se compadece de Maria aqui, se compadece da dor da sua mãe, e ele está determinado mesmo na cruz, mesmo ali com o seu sangue saindo das suas mãos, mesmo ali na cruz, pendurado no madeiro, talvez com falta de ar, com dores tremendas, talvez com algum osso quebrado, ou melhor, nenhum osso se quebrou, perdão. Talvez com alguma coisa deslocada ali, porque ele tinha que ser esticado. Mas ele olha para o chão e ele vê Maria, a sua mãe. E vê João ao seu lado. E ele quer poupá-la da angústia de vê-lo morrer, de ver o seu filho morrer. E então ele vira para João, vira primeiro para ela e diz: mulher, eis aí o teu filho. Diz junto ao discípulo amado, o discípulo amado é João. E depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Havia naquela época um direito dado aos que estavam sendo crucificados, de fazer o seu testamento no momento da crucificação. Então, no momento da crucificação, eles poderiam fazer o testamento, deixando alguma coisa para alguém. E nesse caso, Jesus não tinha nada a deixar, até a sua túnica foi tirada dele. Então, vendo a sua mãe ali, ele coloca a sua mãe sob os cuidados de João, e João sob os cuidados dela. E João, imediatamente, depois dessa fala, leva Maria para casa, para que Maria não visse o momento da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O discípulo a tomou para casa nessa hora. Então, Jesus se compadeceu, Jesus demonstrou o seu amor. Isso é maravilhoso, porque esse exemplo aqui de Maria, ele é um exemplo de que na cruz, Jesus está pensando no outro, ele está amando o outro. Claro, é sua mãe ali, mas mesmo sendo crucificado, mesmo sofrendo todas as dores, Jesus não perdeu a sua humanidade, o seu amor divino, a sua graça e a sua misericórdia. E da mesma forma, em todas as demonstrações de amor que nós vimos Jesus fazer com seus discípulos e conosco, através do seu Santo Espírito. Em João capítulo 13, versículo 1, no momento da última ceia, quinta-feira da paixão, última ceia, Jesus, ou melhor, João narrando sobre o início da ceia, ele nos diz o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus consumou o seu amor misericordioso, afetuoso, carinhoso por nós. E ele se deu até o fim. Ele amou os seus discípulos até o fim. E todos nós que cremos em Jesus somos discípulos dele. Todos nós que cremos em Jesus somos discípulos de Cristo. E Jesus nos amou
até o fim. A cruz nos mostra isso. Em Efésios capítulo 5, versículo 2, Paulo nos exorta a andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andem em amor. Como? O que é andar em amor? Como Cristo nos amou até o fim e se entregou até o fim, até a última gota de sangue. Nós já vimos que ele foi transpassado e saiu água e sangue, até a última gota de sangue. Ele nos amou até o fim. Ele se ofereceu como oferta em sacrifício a Deus em aroma suave, em nosso lugar. Aleluia. Em quarto lugar, meus irmãos, Jesus consumou sua vitória sobre o inimigo e a morte. Nos versículos 28 a 30, mais uma vez nos traz aqui nesses versículos o sofrimento de Jesus. O texto diz: depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, ou seja, todo o seu sacrifício, toda a sua obra redentiva, todo o seu sofrimento e mais a sua vitória sobre o inimigo, para se cumprir as escrituras, mais uma vez, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam vinagre e uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Então Jesus tomou o vinagre para se cumprir as escrituras. Até eu tenho sede para se cumprir as escrituras. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jesus então morreu. Interessante porque aqui ele não simplesmente morreu porque a vida foi tirada, mas o texto deixa claro para nós que ele se deu, ele se rendeu. É tanto verdade isso que ao ouvir Pilatos que Jesus já havia morrido, se admirou. Porque normalmente a crucificação demoraria mais, por isso que era uma morte muito cruel, porque era uma morte muito demorada e a pessoa ficava ali pendurada, se auto-sufocando e sofrendo todas as dores do seu corpo furado. Mas Jesus, às 3 horas da tarde, mais ou menos, se rendeu. Porque o próprio Jesus disse que ninguém poderia tirar a sua vida, ele voluntariamente estava dando. Agora, um detalhe que é muito importante nós entendamos, é que o estar consumado está condicionado à vitória de Cristo diante dos nossos inimigos. Ou principalmente do inimigo das nossas almas, o diabo. Porque Jesus está derrotando aqui. Isso está onde? Em Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15, nos é dito: e a vós outros, todos nós, que estávamos mortos pelas nossas transgressões e pela incircuncisão da nossa carne, Cristo nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Olha que maravilhosa graça. Jesus nos perdoou todos os nossos delitos, mas observe como que o perdão vem. Tendo cancelado o escrito da dívida. Aqui a ideia, nós tínhamos uma dívida impagável com Deus e foi cancelada, está perdoado. Como? Encravando-a, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. E olha o versículo 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O texto deixa claro que não apenas ele removeu o escrito da dívida, satisfazendo a justiça de Deus, pagando os nossos pecados, sofrendo em nosso lugar, mas ele ainda humilhou, despojou, derrotou. Quem? Os nossos inimigos. Os principados se referem, e as potestades se referem a Satanás e a sua corja. Ele derrotou Satanás, ele despojou, ele tirou o poder, ele despiu, ele tirou tudo que eles tinham de acusação contra nós. Ele expôs eles ao desprezo, à humilhação,
triunfando sobre eles na cruz. Isso é muito importante nós entendermos. Quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo, eu venci o inimigo. Eu derrotei a morte. Olha aqui que diz Hebreus 2, 14 e 15. Abra na sua Bíblia agora. Eu estou lendo os textos, mas este eu peço que você abra aí comigo, para que você veja. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Deixa eu explicar isso. Aqui está dizendo simplesmente que Jesus se encarnou. Jesus participou da nossa carne e do nosso sangue. É essa a ideia. Então Jesus se encarnou. Jesus participou da nossa carne e do nosso sangue. Para quê? A pergunta é essa. Para que Jesus se encarnou? Qual foi o motivo? O que ele consumaria com a sua encarnação? Qual foi o propósito? Qual foi o fim? Qual foi o telos da sua encarnação? Vamos lá. Então ele se encarnou para que, por sua morte, olha só, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda vida. Por sua morte, ele destruiu o diabo, derrotou o inimigo, para livrar todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Por isso que cristão não teme a morte, ou pelo menos não deveria temer, porque nós não temos pavor da morte. Cristo nos libertou da escravidão. Ele derrotou o diabo que nos escravizava pelo medo da morte. Quando o homem pecou, lá no Éden, quando o homem se submeteu à tentação da serpente, de Satanás, ele deu a Satanás um direito de acusá-lo. Ele deu a Satanás, é um direito usurpado de Satanás, mas é um direito porque o homem que cedeu em seu pecado, de escravizá-lo. Então toda a humanidade passou a ser escravizada pela morte, pela acusação do inimigo, pelo engano de Satanás. Mas Cristo Jesus, ele vem a este mundo para sofrer. É como uma jornada do herói. Tem um problema e ele tem toda uma jornada, e ele sofre, e ele morre, mas na sua morte, que para Satanás parecia uma vitória, não era. Cristo estava derrotando ele por meio da morte, estava tirando todo o poder usurpado. Por isso que Jesus, logo depois que ressuscita, ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto agora vão a todo mundo e preguem o evangelho. Porque Satanás não pode mais enganar, não pode mais escravizar, não pode mais acusar. É isso que Paulo está dizendo, quem nos acusará? É Deus que nos justifica. Quanto tem cristão com medo de Satanás, com medo da acusação do inimigo, e sendo escravizado pelo medo da morte. Meus irmãos, Cristo já o derrotou. Nós precisamos entender isso e nos colocarmos aos pés da cruz e recebermos essa vitória pela fé. Não podemos fazer isso, deixar que ele nos escravize. É tão verdade isso, quando os apóstolos falam sobre a tentação de Satanás, eles dizem, resistir o diabo e ele, quem que foge de nós? É o diabo, não somos nós que vamos fugir dele. Nós vamos resisti-lo. Ele simplesmente vai fugir. Por quê? Porque já foi derrotado. Seu poder já foi destruído. E é exatamente isso que nos diz Gênesis 3,15. Uau! A crucificação já estava clara em Gênesis 3,15. Gênesis 3, aos irmãos que pela primeira vez estão escutando ou estão acompanhando, é em Gênesis 3 que nós temos a narrativa da queda.
A queda é a ocasião onde o homem se tornou pecador, cedeu à tentação de Satanás. E por causa do pecado de Adão, a morte entrou no mundo, a maldição entrou no mundo e a morte passou a todos os homens. Isso está em Gênesis 3,15. Maldita é a terra por tua causa, diz o Senhor para Adão. Mas em Gênesis 3,15, o Senhor já promete algo maravilhoso. Falando a serpente, ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher. E ele diz: o descendente da mulher. Quem é esse descendente? É Cristo. Este ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu trouxe uma imagem aqui para os irmãos. Aqui é Cristo sendo crucificado, a serpente mordendo o calcanhar, mas ela está morrendo, porque ela está sendo esmagada. São duas feridas mortais aqui. A serpente, quando morde, mata, porque ela é peçonhenta, mas Cristo está esmagando a sua cabeça por meio da morte. Isso Satanás não sabia. Ele estava pensando: estou sendo vitorioso porque eu estou matando o Filho de Deus. E Jesus simplesmente está dizendo: morre. Você não tem poder sobre mim. E isso claramente, meus irmãos, aponta para a vitória de Cristo sobre a morte. O mesmo texto de Atos capítulo 2, que nós lemos na introdução, na liturgia, é dito que Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, rompendo os grilhões, rompendo os laços. A morte foi derrotada. Cadê, ó morte, o seu aguilhão? Paulo diz isso, Paulo pergunta isso, foi derrotada, rompendo, porque era impossível que a morte o retivesse. Jesus morreu, esmagando o nosso inimigo e derrotou a morte. Por quê? Porque era impossível que ele fosse retido pela morte. Mas claro, sobre a ressurreição nós vamos falar na semana que vem. Aleluia. Na prática, como colocarmos isso em prática? Primeiramente, meus irmãos, tudo que Jesus consumou está consumado. Tudo o que Jesus consumou na cruz nos é dado pela fé em seu nome. Tudo que ele consumou na cruz. Se eu esqueci alguma coisa, você pode ler os textos e lembrar de alguma coisa a mais. Tudo, o perdão, a graça, a bondade, o amor, a misericórdia, a vitória sobre o inimigo, tudo que ele conquistou na cruz é de fato direito nosso, é nossa herança e nos é dado pela fé. Então, creia que Jesus é suficiente para ti. Você não precisa de nada mais. Só Jesus. Ele é suficiente. Porque ele já consumou, ele já conquistou tudo o que você precisa para essa vida e para a próxima. Esse é um problema nosso. A gente quer colocar algo mais. A gente quer colocar um pouquinho das nossas superstições, das nossas obras, da nossa religiosidade vã. Mas Cristo é suficiente. Ele é suficiente. Isso é fé cristã. Em nome de Jesus, nós já falamos sobre isso. Não caia na autopiedade. Se liberte desta idolatria através da cruz. Fique claro aos irmãos que autopiedade é idolatria e é pecado. Jesus não teve autopiedade, não tenha. Fuja disso. Claro que não pela sua própria força, senão você não entendeu o que Cristo Jesus fez na cruz. Mas peça a graça dele, olhe para ele. Ele te ama e te aceita como você é. Você não precisa da autopiedade. Você não precisa que as pessoas tenham dó de ti. Jesus te ama. O que é a dó das outras pessoas? Se você tem o amor de Cristo, não troque a glória por trapos de imundícia. Voltamos para o primeiro ponto. Creia que Jesus é suficiente para ti. Em nome de Jesus. Viva para a glória de Deus. Jesus viveu para a glória de Deus, cumprindo a vontade de Deus e motivado pelo amor de Cristo. Não estou dizendo aqui para você ser legalista, fazer por obrigação.
eu tenho que obedecer, porque eu tenho que viver, é assim que eu tenho que viver, que coisa chata. Não, faça por amor. Cristo se deu por ti, te amou até o fim, demonstrou amor até o fim na cruz. Receba isso no seu coração, sinta esse amor maravilhoso e viva para a glória dele. Deixe o amor te impulsionar. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 5, que o amor de Cristo nos constrange. O termo constranger é nos impulsiona. Deixe o amor de Cristo te impulsionar a viver como nova criação no nome dele. Aleluia. Não tenha medo do inimigo e não seja escravizado pelas superstições. Esse termo ficou errado aqui nos slides. Não seja escravizado pelas superstições, meu irmão, minha irmã, meus queridos irmãos. Temos que tomar cuidado. Nós estamos em um país que foi colonizado pelos católicos. E o catolicismo antigo é demasiadamente supersticioso. E nós atraímos essas superstições para dentro do mundo protestante, evangélico. É sabonete de arruda, é olhos para cá, olhos para lá, é expulsão de demônio territorial, de casa. Há pregações, há teologias que você tirar o diabo, o demônio das pregações ou das teologias, acaba a igreja. Porque o que importa é escravizar as pessoas com medo. E eu estou dizendo, não é correto isso. Cristo já nos libertou, Ele já venceu. A gente não pode ser escravizado pelo medo da morte, pelo medo do inferno. Somos libertos disso. Claro que precisamos temer a justiça de Deus, mas o perfeito amor lança fora o medo. O próprio João escreve isso em sua primeira epístola. Em nome de Jesus, descanse plenamente na obra consumada de Cristo e creia na ressurreição. Cristo não só morreu. Às vezes a gente dá muita ênfase na morte, mas Ele não só morreu, Ele ressuscitou. Ele está vivo. E essa é a certeza de que tragada foi a morte. Aleluia. Curve sua cabeça e ore alguns instantes. Logo depois nós teremos a ceia do Senhor. Tudo que Jesus conquistou na cruz